Oh, arruma aí, vaso. Fechou? Foi? Muita chiqueza para mim. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nós entramos em Tua presença, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti nessa noite. Senhor, mais uma segunda-feira, estamos aqui reunidos para estudar a Tua palavra, para Te conhecer melhor. Pai, eu Te peço, nos dê estratégias, nos dê, Senhor, entendimento sobre a Tua palavra, sabedoria, Pai, para ouvir, Senhor, e entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Eu me coloco diante de Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa me usar nessa noite, que o Senhor possa, Pai, atingir os corações diretamente, aquilo que nós estamos também, Senhor, saciando, ó Pai, de alguma resposta do céu. Pai, guarda, Pai, em segurança aqueles que estão vindo para cá também, que nós possamos, Pai, ter uma noite cheia da Tua presença. Em nome de Jesus, nós iniciamos na Tua presença, Pai. Amém. Pode sentar, irmãos. Aula passada, nós começamos a estudar aí o livro de Pentateuco. Falamos dos 5 primeiros livros de forma bem rápida, né? Bem objetiva. Entramos ali em como foi feito o universo, como foi feito o planeta Terra, como foi a criação de todas as coisas, a criação do homem. E falamos um pouco sobre a queda do homem, né? Hoje eu já vou partir do último slide que a gente parou, que foi esse, né? Quais foram as maldições. E eu já continuo aqui entrando na parte da remissão, né? Adão e Eva comeram do fruto. Quando eles comem do fruto, a Bíblia vai dizer que eles fazem para eles vestimentas de figueira, que eles ficaram com vergonha um do outro, eles vão e se vestem de figueira. Qual era a ideia deles? A gente vai se cobrir com as figueiras aqui, a gente vai esconder aquilo que a gente está ficando com vergonha e está tudo bem. E a Bíblia vai dizer que em Gênesis 3:21, que Deus ele vai vestir Adão e Eva com túnicas de pele. E para fazer túnicas de pele de animal, Deus teve que matar o animal, sacrificar o animal. Então, o primeiro sacrifício feito na Bíblia, justamente para remissão de pecado, remissão ali daquilo que o homem faz, foi o próprio Deus quem fez. E quando ele institui para Moisés, falando assim, Moisés, vocês vão ter que fazer sacrifício e tudo mais, era algo que o próprio Deus já tinha feito e já tinha passado ali desde o início como que funcionaria daqui para frente. Lembra que Deus falou para Adão, quando você comer desse fruto, já era, você vai morrer na hora. Para Adão não morrer, né, e não pagar o preço por aquilo que ele fez, Deus foi lá, matou o animal e vestiu ele com essa pele do animal. A figueira ela dá o fruto e depois nascem as folhas, né? E aí eu até coloquei aqui, né, que tem muita gente por aí escondendo o pecado atrás da folha, do título, do cargo, né? Foi justamente isso que Adão e Eva tentou fazer. E a folha ali é para cobrir o fruto e não ali o pecado. Então quem faz o primeiro sacrifício para a remissão de pecado foi o próprio Deus, tá? Ele faz e cobre eles ali. Paz, meus queridos, tudo bem? Tudo bem? Eita glória, hein? Eu vi você dando lugar lá, hein, profeta? Você mandou aquele manto lá do meio mesmo, né? Varão. Isso aí, passa. Depois você conta pra mim como é que foi. Então Deus vai matar o animal, vai fazer roupas para Adão e Eva. E agora, daqui para frente, somente através da morte de um inocente que haveria remissão de pecados. É por isso, óbvio, Jesus morreu na cruz, né? Justamente para ele ser o último sacrifício. Então ele dá o seu sangue para remir o pecado de toda a humanidade. Por isso que ele é o Cordeiro Pascal, por isso que ele foi para uma cruz e se colocou lá no meu e no seu lugar. Então, só recapitulando aqui o que acontece depois da queda do homem. Primeira coisa, morte espiritual, né, de forma imediata. Alguns rabinos acreditam que Adão e Eva, eles viam o mundo espiritual da mesma forma que nós aqui nos enxergamos. E a partir do momento que eles comeram do fruto, desligou essa visão do mundo espiritual, e aí não tem mais essa visão. O que a gente tem? Alguns resquícios disso quando a gente está ali orando, a gente sente cheiro, tem visão, sente a presença de Deus, sente alguma coisa no corpo.
é um prelúdio daquilo que Adão tinha lá atrás. Outra coisa que se perdeu ou começou a existir: a morte física absoluta. O homem passou a morrer, a definhar, a ter doença. O pecado entrou no homem e a partir desse momento aqui ele morreria de qualquer maneira, né? Outra coisa, a tendência ao pecado. Nós, seres humanos, ficamos refém do pecado. Você não tem como escolher: eu não vou pecar mais pro resto da minha vida. Não tem como. Você luta contra isso, mas você só vai conseguir vencer isso na glória. E a gente já nasce, uma criança, nenenzinho que for, já nasce tendencioso ao pecado. Outra coisa que aconteceu: as doenças e enfermidades. Então, passou a se desenvolver doenças cada vez piores aí, né? Na humanidade, o homem passou a ficar doente. E por último, a terra também sofreu, né? Catástrofes ambientais como praga, enchente, furacões, tudo que é de ruim começou a surgir pós-queda do homem. Então, uma coisinha, né? Um fruto, um negocinho, só uma mordidinha ali no fruto, gerou todas essas consequências, tá? Aqui, ó, dá para você montar uma pregação só nesses pontos aqui, né? As consequências do pecado, as consequências da queda. Você conta a história de Adão e Eva, do jardim, da criação e tudo mais, e cai e vem nesses pontos aqui, falando de cada uma delas. Aí como que você pode puxar? Você linka com Jesus e como que Jesus restaurou cada um desses pontos. E aí toma a pregação, Santa Ceia, já era, vai que vai. Tá aí, ó, ô pastor Ezequiel, vem cá. Tá aí, ó, a pregação. Pastor Ezequiel, oi. Dá uma bela de uma pregação. Então aqui nós temos a expulsão do jardim. Depois de Deus ter sentenciado as maldições, ele vai expulsar o casal ali do jardim, né? Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que Deus expulsou eles? Eu expliquei semana passada. Deus expulsa eles ali porque se eles continuassem no jardim e comessem da árvore da vida, eles se tornariam eternos pecadores. E aí Deus expulsa eles para que eles não comessem da árvore do bem, não comessem da árvore da vida, e resguarda ali, né? Ele tem até na imagem ali, ó, não é daquele jeito, óbvio, mas uma espada ficou guardando ali o caminho até o jardim, e também um querubim lá no fundo lá. Então esse foi o motivo, né? Deus foi maldoso, Deus foi ruim, Deus foi, né, perverso, mas não. Deus foi uma atitude de amor. Lembra na aula passada que eu mostrei para vocês? Havia não só uma árvore no jardim, milhares de árvores. E Deus fala para eles ali não comerem da árvore do bem e do mal. Beleza, aqui eu faço uma pausa agora em Gênesis capítulo 3. E agora eu já vou para Gênesis capítulo 6. Eu já vou entrar aqui nos juízos universais. Os juízos de Deus de forma universal, ou seja, que pegou o mundo inteiro. Foram dois: o dilúvio e a Torre de Babel, tá? Então já vou pular. Essa é a segunda unidade. Se eu conseguir terminar hoje, tá ótimo. Agora eu vou falar um pouco sobre o dilúvio, a primeira grande catástrofe. Eu vou falar um pouco sobre o pecado que estava naquele lugar, naquele ambiente. Vou falar da arca de Noé, quem que foi Noé, como que foi a construção daquela arca, e vou falar sobre o dilúvio. O dilúvio foi local, foi universal, foi só naquele lugar, foi em todos os lugares. Vamos conversar hoje sobre a arca de Noé e vou falar também sobre a Torre de Babel. Sobre o pecado, Gênesis 6:1, lembra da semana passada que foi aquele rolo dos anjos lá, dos anjos caídos que a gente conversou? Tinha dois problemas básicos, né? Primeiro problema, o casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que está ali em Gênesis capítulo 6. Quem é filho de Deus e quem é filha dos homens, né? Tem um livro apócrifo, já que eu vou citar aqui, que é o livro de Enoque, que eu já mostrei para vocês, já falei para vocês. Esse livro de Enoque, ele diz que os filhos de Deus aqui, ó, são anjos caídos.
que se relacionaram com as filhas dos homens e deles nasceram os gigantes, né? Enfim, totalmente embasado ali. E qual que é o outro problema? A proliferação dos gigantes. Então, dessa descendência caída, estava se proliferando muita gente com essa genética pecaminosa. Eu tenho 2 livros aqui, não fala sobre isso, mas antes que eu esqueça, que depois quem quiser dar uma olhada. Eu tenho esse livro aqui, ó, que é chamado de O Judaísmo, a Fascinante História da Religião. Tem várias curiosidades aqui do judaísmo, várias palavras, dicionário de palavras, como que fazia o sacrifício. Tá vendo que tem uma galinha aqui? Isso aqui é no tempo de hoje, ó. Eles fazendo sacrifício lá e tudo mais. Eu ganhei de um rabino quando eu levei meus alunos lá na sinagoga, quem quiser ver depois. E eu tenho esse aqui, que é Ensinamentos da Torá, né? É onde que eu tiro as coisas que a gente fala. Esse aqui é um desses livros sobre a Torá, né? E aqui tem, dos 5 primeiros livros que a gente estudou, toda a parte de cultura, o que eles acreditam, o Êxodo, toda a parte de curiosidade aí sobre o Gênesis e os 5 livros. Então quem quiser dar uma olhada depois, fique super à vontade. Parece um pergaminho, né? Quem quiser depois para estudar é excelente, tá? Antes que eu esqueça. Pode falar, professor. Teoria que os anjos caídos se relacionaram com os homens é uma teoria ou é um fato? Ele já explicou. É que o pastor não estava aqui. O pastor não estava aqui. Ele até desenhou. Eu desenhei. Você perdeu meu desenho, professor. Coisa de outro mundo. É que eu não gosto de falar, né? Mas eu acredito que seja teoria, por quê? O próprio Jesus, quando ele foi indagado não sobre essa história, mas sobre aquela mulher que tinha 5, 6 maridos, ele falou: e no céu? Ela vai ser casada com quem? Aí Jesus fala assim: com ninguém, porque no céu nós seremos como os anjos, que não se dão em casamento. Ou seja, dá para pressupor que os anjos são assexuados, eles não têm sexo. Com esse ponto, eu acredito que não. Se Jesus falou que não dá para se relacionar, que não vai ser de ninguém, então não é os filhos dos anjos ali, são os anjos. Não, mas anjos são seres espirituais, descendentes de Caim. Isso que eu vou falar aqui agora, porque a gente tem, excelente pergunta. A primeira teoria, vamos colocar assim, envolvimento de mulheres com anjo caído. Essa é a primeira teoria. Improvável, porque em Mateus 22:30, Jesus fala ali sobre a natureza dos anjos. Segunda teoria, filhos de Adão e Eva de dentro do jardim. Semana passada eu falei sobre isso. A Bíblia, quando ela vai falar sobre as maldições, ela diz que quando Deus vai lançar a maldição para Eva, fala: multiplicarei a sua dor. Você só pode multiplicar a dor de alguém que já sentiu essa dor. Ou seja, então, possivelmente ela teve filhos dentro do jardim. E aí os filhos dos homens normais fora do jardim se relacionaram com os filhos de dentro do jardim, e é onde nasceram gigantes e tal. Porém, é improvável, porque não temos base para ter essa teoria. Até porque Deus escondeu o jardim. Como que os homens encontraram o jardim? Exatamente. Mas é uma teoria. E a terceira e mais aceita, que é o que a gente traz, é que os filhos de Sete, que é aquela conversa que a gente já teve, ou seja, a descendência ali que vem Enos, né, se casaram com as filhas de Caim. Ou seja, e aí da onde que veio o gigantismo? Provavelmente, quando Deus foi dar a marca em Caim, Caim falou: as pessoas vão me ver, vão querer me matar. Como que? E Deus colocou uma marca nele, que é onde as pessoas que fossem tentar ir contra a vida dele ia falar: não, eu nem vou mexer com esse cara. Então, possivelmente, a marca que Deus colocou em Caim foi o gigantismo. E aí a descendência dele tinha isso na genética, quando se casaram ali com as filhas de Enos, que adorava a Deus, é onde nasceram esses gigantes, assim por diante. É a teoria mais aceita. Por quê? Porque a gente tem base bíblica para falar disso. E a Bíblia não está nem aí para explicar isso para a gente. Por quê? Não pega em quesito de salvação, de doutrina, de nada. Então a Bíblia ela nem relata nada para nós ali.
E provavelmente, parece que eu vou falando, o negócio vai escrevendo sozinho o que eu estou falando. Provavelmente essa é a mais sensata, baseado na Bíblia. E aí o que acontece? Deus, vendo toda essa maldade, viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então Deus vai por conta disso, ó, Gênesis 6:5, por Deus olhar para o homem, ver que não só eles estavam fazendo algo ruim, mas no coração deles só tinha algo ruim. Deus falou: eu vou acabar com esse povo. Por quê? O povo estava vivendo quase 1000 anos, e vivendo 1000 anos fazendo coisa errada, e só vivendo no pecado, só fazendo coisa errada, e só imaginação de pensamentos perversos. Aí foi aonde Deus falou assim: ó, vocês não, meu espírito não vai mais contender com vocês. A partir de agora, ninguém mais vive 1000 anos, porque agora é só 120. Só 120. Né? E a gente vai ver que Deus vai descer essa escada de novo. Do 120 lá em Deuteronômio, se não me engano, eu não lembro agora aonde que está, mas eu posso achar para os irmãos. Deus vai falar que o homem não vai viver mais 120, mais 80, e ainda cansado. Né? Deus vai reduzir mais ainda essa idade, né? Mas aí quem passa de 80 seria o quê? Seria com enfado, tipo, do jeito que a gente vê hoje. As pessoas de 100 anos ali, tá totalmente... Só existe. Eu tô perdido, tô com 50, eu vou fazer 57, já tô no pé? Não, fica, tá no pé. Tá cansado, mas vamos morar, a unção de Abraão vem, ela revitaliza os ossos aí. E aí o que Deus disse olhando todo esse pecado? Eu vou destruir tudo que eu criei, né? Vou destruir tudo que eu criei. Gênesis, deixa eu voltar aqui, ó. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Óbvio que uma... Isso de arrepender, porque na Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Óbvio que quando a gente lê uma coisa dessa, a gente vê aquela palavra arrependeu-se, vem exatamente essa dúvida. Lá em Números, quando Balaão está profetizando, aí sim, aluno novo, já senta aí, vai, para ouvir aí, ó. Se apresenta aí quem você é, quais são os seus talentos. Deixa aí o seu contato, barbearia também. Você tem um monte de empresário aqui, Vaz. Quando Balaão vai falar ali, ele libera essa palavra que é uma verdade sobre Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que significa arrepender-se? O escritor, e isso a gente vê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, quando ele vai escrever algo ali sobre Deus ele não se arrepende. Mas como que a gente vai entender próximo do sentimento que Deus estava, né, naquele momento? É o sentimento de arrepender-se. O que cabe mais aqui é aquela frase ali, ó, e pesou-lhe em seu coração. Ou seja, o Senhor pesou-lhe em seu coração. Ele teve aquele sentimento não de arrepender. Nossa, por que eu fiz isso aqui? Não, mas caramba, eu fiz não para ser isso aqui. Esse foi o sentimento de Deus. O projeto errado. O projeto estava certo aqui, mas eu não criei eles para isso. Esse é o sentimento, pesou-lhe o coração, né? Isso acontece no caso do livre-arbítrio, porque ele não quer interferir. Exatamente, por conta do livre-arbítrio. Ele falando dessa forma, parece que Deus fez errado. Deu da forma de fazer. Mas na verdade Deus fez para ser perfeito, querendo que a gente buscasse a Ele de livre e espontânea vontade. E aí pesa no coração de Deus, no sentido de, caramba, não criei para isso, né? E aí se arrependeu-se ali é justamente para quando a gente lê, não é que a gente tem essa questão de ficar tentando encontrar erro, mas quando você lê como se fosse um livro qualquer, você entende o sentimento de Deus, que Ele não criou aquilo para isso. E aí Ele decide destruir tudo. Então, já falei do cenário. Como que estava o cenário antes de Deus destruir? Totalmente em pecado, totalmente entregue. E no meio disso tudo, Deus vai encontrar Noé, um homem de fé. Um homem que fez Deus mudar de atitude. Irmão, isso aqui é extraordinário. Deus, do nada, ele levanta e decide: vou destruir tudo, vou arrebentar com tudo e tal. Depois você lê no texto, e achou Noé. Achou Noé.
Ou seja, Deus passa com aquela visão assim, ó, para ver se tinha alguém ali que poderia fazer ele mudar de atitude, e achou Noé. Noé fez Deus mudar aí, não de atitude, mas sim a atitude de Noé, como ele vivia, chamou a atenção de Deus para não só Noé, mas para a sua família. Ei, profeta, Pai do Senhor, meu querido, fique à vontade. Aluno novo também, aí sim, se apresenta aí. Não, vou só ficar de longe olhando. Daqui a pouco os irmãos não voltam mais por constrangimento, né? Eu tô brincando, tá? Fica à vontade. E aí, isso aqui é sensacional, irmãos. Gênesis 6,14. Deus diz para Noé que destruiria tudo e aconselha ele a construir uma arca. Deus vai falar assim: ó, Noé, o negócio é o seguinte, eu já ia apertar um botão aqui, o negócio ia ficar feio embaixo, mas eu te vi seu posicionamento, vi sua família, e eu quero dar uma chance para vocês. Constrói uma embarcação, constrói uma arca, que você vai conseguir. Estou parafraseando, se guardar disso aí. Irmãos, Deus vem e fala com Noé para ele construir a arca. Sabe quanto tempo demora para Noé construir essa arca? 100 anos. Por 20, 100 anos para construir a arca. E sabe quantas vezes nesses 100 anos Deus falou com Noé? Uma vez. Noé não ficou assim: ô Deus, Deus falou: Deus, confirma essa palavra para mim, hein? Ô Deus, vai vir mesmo dilúvio, Deus? Não, Deus, você que tem essa visão. Imagina, 70 anos passou, Noé falou: será que eu não tive uma miragem? Será que eu não estava moscando aqui? Irmãos, a gente tem que aprender a confiar na palavra de Deus como Noé. Deus precisa ficar confirmando pra gente 30 vezes, 70 vezes. Não, e a gente é assim quando a gente vai falar com Deus. Deus, usa alguém para falar o meu nome, para falar o que eu estou pensando, para falar o que eu estou não sei o quê. Aí Deus usa do jeito que você quer. Aí você vai numa outra igreja, com um outro pregador. Não, tem que ser alguém que não me conhece. Não, tem que ser alguém que não me conhece. Não serve, tem que ver se está fora, se o irmão caindo da cadeira lá. Irmão, é muito sério isso aqui, porque Deus, ele fala uma vez, não é acata a palavra, ele não quer saber de ninguém. Ele, e toma trabalho, vamos lá, vamos construir. Imagina se alguém não chegou em Noé e falou assim: Noé, tem certeza que não foi Deus que falou com você? Eu vou falar, sabe o porquê disso? Deixa eu ver se vai vir aqui. Eu acho que não, mais pra frente eu falo sobre isso. Ele vai construindo aquilo, porque Deus falou: vai destruir tudo, mas você e a sua família vai estar lá dentro. O propósito de Noé é guardar a família. E aí vem também um outro ponto que eu vou falar para vocês. Demorou 100 anos, e 100 anos foi o tempo exato de Noé construir a embarcação e os animais que estavam mais longe, mais remotos, chegar até a arca também. Porque tinha isso, né? Tinha que guardar todo mundo lá dentro. A arca, ela tinha 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13,5 de altura. Não, é exigir demais cair isso aí na prova. Mas só para vocês terem um pouco de tamanho, tá? 13,5 metros de altura, 133 metros de comprimento e 22 de largura. Não é tão grande. É o grande milagre. Aí, pastora, aí sim. Aí o dilúvio foi geral ou foi regional? Ih, calma aí, pastor, não vai falar do dilúvio ainda. Não, porque rápido os animais ali. Só pra rápido aqui, Por que foi colocar cobra ali? O Titanic, como o pastor falou, ele tinha 269 metros de comprimento, contra 130 da arca. 28 metros de largura contra 22 da arca. E 50 de altura contra 13 da arca. É diferente. E olha que o Titanic nem é tão grande perto dos navios de hoje. Esse é o milagre. De ferro, né? Não é madeira igual que é. O quê? O Titanic foi feito de armação de ferro. Já, sim. Então, esse aí foi feito de madeira. Tudo madeira e piche. Mas isso aí não afundou o Titanic. Que isso, hein, mano? Que isso, hein, mano? Essa veio do céu aí. Nossa, até arrepiou. Pode falar, Luciano.
Tem que ser assim, né? O diabo teve essa legalidade, porque assim, quando Deus fala que Deus fez os céus do Senhor e a terra, ele fez seus filhos, né? Seus filhos do mal. Por que o diabo teve acesso a como? É justamente. Deus ele lançou o diabo para baixo. Quando a gente viu lá na. Ah, você não estava aqui. Desculpa. Não. A gente vê que no versículo 1 é Deus criou os céus e a terra. Ó, forte. Os marcianos, né? E criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou a terra. Aí daqui a pouco no segundo a terra sem forma e vazia. Transformou-se. Ela ficou. Então já existia. Aí na hora que caiu, que lançou do céu, veio sobre a terra. Veio sobre a terra. Então o pastor, o diabo, Satanás, o Rabseta, o capiroto, né? Qualquer nome que você dá, ele já estava nas regiões celestes ali. E óbvio que a Bíblia vai dizer que ele é o tentador. Então ele já tinha liberdade para tentar. Não só a dúvida de Adão e Eva, do tipo, não assim para a gente não comer, mas seu papel do tentador. O acesso espiritual foi dado quando a Eva comeu. Adão comeu. E aí o acesso espiritual foi neles, né? Neles, exato. Aí ele entrou com acesso tanto na Adão e Eva quanto para a terra. Tanto é que na pregação do Everton ontem, ele falando, né, que os filhos de Deus se reuniram. Pode falar, você? Adão e Eva, eu perdi aqui, calma aí. Quando os filhos de Deus eles se ajuntaram para numa reunião que estava tendo no céu, o diabo veio também. Por que ele veio, né? E Deus respeitou e trocou ideia com ele ainda, porque ele representava a terra. Mas ideia quando foi de Jó, não é? Sim, é isso que eu estou falando, por causa da queda. Quem mandava, né? Quem tinha autoridade sobre aqui era o diabo. Aí eu lembro que eu expliquei de Lucas 19 que Jesus falou. Ele falou que Jesus foi lá no inferno. Não, isso aí não, isso aí é heresia. Calma aí, eu não falei isso aí não. Então, cuidado assim, tá gravando ali, ó. Olha lá, foi construída por cerca de 100 anos. Eu respondi, pastor? Construída por cerca aí de 100 anos. Quantas pessoas que ajudaram na construção? 8 pessoas. Construíram uma embarcação desse tamanho. Isso aí. Hoje não tem madeira que dura 100 anos. Bem isso, né? E ela foi feita de 3 pavimentos e uma janela. Então, embaixo da arca, eu vou desenhar aqui porque fica mais fácil, né? Eu sei que vocês amam meu desenho. Eu acho que ele é meio frustrado. A gangorra é forte. O barco vai afundar. Que isso? Ó, fala se não dá pra ver que é uma arca de Noé. Aí, ó. Cadê a janela? Rapaz, mas tá parecendo o chapéu daqui. Na verdade, ela não era assim, não. Sacanagem, pastorzão. Pô, eu esperava sair de todo mundo, nem do senhor. O que tá passando? Nossa. Spoiler, deixa eu deixar esse trem aqui. Era mais um caixote. Ó, a água, fala dessa água. Era mais ou menos um caixote. Aí, ó, acho que eu fiz muito grande esse caixote. Ele tinha... Dá pra ver claramente 3 divisões, né? Nossa, tá muito feio isso aqui, calma aí. Irmãos, use a imaginação de vocês aí, tá? Aqui ficavam os animais, a letra é melhor ainda. Aqui ficava a comida. E aqui ficava a família de Noé. Então, 3 pavimentos. Os animais tudo organizado. Na arca, um negócio construído de madeira no meio da água. Tem mais organização que muita igreja por aí. Tem os animais aqui embaixo, a comida aqui em cima, óbvio, para não ter contato com os animais, e a família aqui em cima, para ter um lugar de descanso ali. Bem, e somente, como tá... Ué, deixa eu ver se está para frente ou para trás. E somente uma janela. Eu vou colocar essa janela aqui. Somente uma janela. Nossa, que coisa ridícula. Mas eu acho que deu para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer.
Vou chegar lá. A arca era para a família de Noé e também todos os animais. Todos acham que os animais que vieram aqui para a arca, eles foram como Gênesis 7:2. O que Gênesis 7:2 ele vai falar? Que vieram um par, né, de cada animal para a arca de Noé. Mas nós vemos no versículo 9 que isso é um engano. Vieram 7 pares de animais puros e um par de animal impuro. Então tinha mais animais puros do que animais impuros, tá? Por que eu estou falando com isso? Claro, se tiver alguém falando isso no público, alguém falar, irmão, você entrou um par de cada animal. Você não vai levantar a mão e falar, tá errado aí, presta atenção no que você está falando. Nada do tipo. Hã? Não, ele resume só o que está falando. Mas o versículo 9 explica o que ele está dizendo. Entendeu? Eu estou falando para vocês, quando forem pregar e falar da arca, falarem certo, tá? Sobre os animais. E os animais, eles vieram até Noé e entraram na arca de forma organizada. Orientado por Deus. Agora imagina, cavalo, porco, cobra, formiga, mosquito, e qualquer tipo de animal que você... Sapo, lobo, cachorro, barata, esquilo, tudo que você imaginar, camelo, todos os tipos de animais vieram para dentro dessa arca. Aí a pergunta que o pastor Ezequiel falou: como que coube tantos animais assim dentro da arca? Até a cobra? De repente não teria também toda essa quantidade de animais já feito naquela época. Eu acho que teria, é que muito, lembra-se, né? Entrou só um par ou 7 par, não é? Entrou todos os animais. Por exemplo, um casalzinho de, sei lá, de porco, entrou um só. Dá nem fazer um baconzinho, né? Entrou um casal só, né? Agora de um, sei lá, um animal que não é aí, o boi, por exemplo. O boi já entrou 7 par, churrascão solto. Brincadeira. Porque na verdade eles se alimentaram das coisas. Alguns animais também. E fora, provavelmente não, o Celso. Provavelmente não. Porque antigamente, eu posso estar equivocado na minha fala aqui, mas o homem ele não tinha tanto essa legalidade para comer animais. Não podia comer carne. De onde que eu estou tirando isso? Quando Noé sai da arca, aí Deus vai dar ordem. Você pode comer agora dos animais e tudo mais. A ordem que eles têm pode comer dos frutos, dos vegetais. E aí depois eles começam a comer essa carne aí. Por que Deus só permitiu comer depois? Porque houve uma transformação da terra no dilúvio. A terra não foi mais a mesma, tá? E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre essa transformação. Até hoje não é a mesma. Oi? Só, eu estou realmente bugada, não entendi. Versículo 2 do capítulo 7, então foram 7... Foram apenas 7 casais de animais, não entendi. Não, por exemplo, de cada espécie. De cada Isso. espécie. Que tinha na época, foram separados 7 casais. De cada espécie pura. Isso. E dos impuros. Impuro é aquilo que a gente já estudou na aula passada. Os animais que ruminam, os animais que têm o casco fendido e tudo mais. E a história dos parzinhos tem nada a ver, porque é o versículo 9 agora. Boa, é isso. Não passem sem entender nada, me avisem. Aí se alguém falar, não entendi nada tal, né? Começa desde o início de novo. Aí me pega. Vamos lá? Continuando. E Noé e toda a sua família entraram na arca. Ao todo, 8 pessoas. O evangelismo de Noé não trouxe nenhum homem para a arca. Sabe por que era tão difícil alguém acreditar em Noé? Imagina, Noé está trabalhando. Aquele baita negócio e ele trabalhando. Aí alguém diz aqui, por que você está fazendo isso? Não, porque vai vir o dilúvio aí. Mas o que é dilúvio? Não, Deus falou que vai chover 40 dias e 40 noites. A pessoa falou, você é louco. Né? Mas Noé ele está ficando maluco, porque naquela época, irmão, não chovia. Não havia chuva na época. Você está brincando que quer chover lá, vai chover 40 vai que chover. Exato. Também não é. Caía, água do céu. Mas não chovia naquela época. Isso aqui é interessante. Deus vai fechar a porta ali da arca, em capítulo 7, versículo 16, e
aquilo que Noé ele pregava ali era uma loucura. As pessoas não conseguiam raciocinar. Por quê? Lá em Gênesis 2:6, a Bíblia vai dizer que não chovia na terra, mas um vapor subia da terra e regava todas as plantas, as árvores e tudo mais. Tá? Por causa do pecado também, né? Que eles não estavam esquentando a cabeça. Também. Deixa eu só abrir aqui, só para vocês verem como a Bíblia é bem explícita nisso aqui, ó. Olha aqui, ó. Não estou falando da minha cabeça. Gênesis 2:6. Eu vou pegar o anterior. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a árvore do campo que ainda não brotava. Olha aqui. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O que acontecia então? Tá na minha mão, desculpa. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Foi a primeira vez que ele choveu. E a primeira vez que choveu veio como, né? Toma. Dá-lhe pancada, bem isso mesmo. Tá? Então, já falei do pecado, já falei da arca de Noé, e eu vou entrar no dilúvio. Mas antes, isso aqui é muito interessante. Noé, ele construiu 100 anos construindo. E ninguém acreditou na palavra de Noé. Aquilo que ele pregava parecia loucura até que choveu. É igual hoje. A gente fala, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Parece loucura até quando Jesus voltar. E o mais interessante ainda, Noé não conseguiu ninguém de fora, mas a família dele inteira estava dentro. A responsabilidade maior de Noé não era alguém ouvir a palavra lá e entrar para dentro da arca. O propósito maior de Noé é estar com seus 3 filhos, 3 noras e sua esposa dentro da arca. Então Noé, ele não ganha ninguém de fora, mas garante que todo mundo dentro da casa dele estava salvo. Exato. Só que algo interessante, ele não parou o que ele estava fazendo para evangelizar. Ele não parou o ministério dele para falar, não, eu vou parar porque eu vou ganhar um irmão ali para Jesus. Eu vou parar o que eu estou fazendo aqui, que eu vou ter que ir atrás de não sei quem. Não, a obra não pode parar. Quer, não quer, deixa eu continuar aqui. Quer, não quer, deixa eu continuar aqui que eu estou fazendo. Com certeza. Isso é assim. E algo interessante é que eu vi quem foi? Apóstolo Luiz Hermínio, brabo. Ele falando sobre isso aqui que eu vou falar agora. Ele falando que, imagina, Noé, irmãos, aquele arsenal de madeira que ele tinha ali, e toma madeira e vai, prega madeira e prega, e os filhos cortam madeira. Imagina um vizinho chega e fala assim, Noé, eu estou precisando de umas madeiras ali que eu estou montando minha casa, você não empresta para mim, eu compro sua? Não, pode pegar dinheiro. Aí vem um outro vizinho que falou, onde você arrumou madeira? Noé está cheio ali, vai lá. E Noé entra na floresta, pega madeira para construir a arca, que é o projeto dele, mas chega lá, alguém vai e pede emprestado. E ele entra na floresta, corta a árvore, chega lá. E imagina se Noé não abre uma marcenaria lá e começa a vender árvore, a vender madeira cortada. Esse é o grande problema. Deus ele deu uma visão para Noé que foi, você vai entrar na floresta, pegar a árvore, estou conjecturando, e trazer a madeira para dentro. Se Noé fica preocupado em querer agradar os outros e ajudar os outros, ele ia perder o propósito daquilo que mais fazia sentido para ele naquele momento. Ele tinha um tempo, ele tinha um prazo para cumprir o propósito de Deus. Ele iria se esquecer porque que ele entra na floresta. Ele entra na floresta não é para vender madeira para os outros, ele entra para construir a arca dele. Isso aqui é muito interessante, que a gente não pode de forma alguma perder o porquê que a gente faz o que a gente faz. A gente não pode, por conta do cargo, por conta da fama, ou por conta do like, perder o propósito do porquê que a gente entra na floresta para pegar madeira. Exato. A gente não pode nunca perder esse propósito. Tudo que eu falei. Era live. Nunca perda o propósito porque que você entra na floresta.
O caso de Noé, se ele não focasse no propósito que ele tinha para fazer, não é só ele que pagaria o preço, a família inteira pagaria. Então, imagina o tanto de coisas que aconteciam, irmãos. Hoje em dia, a gente está com uma obra pequena, falta prego, está tudo fechado no domingo, a gente para tudo. Imagina uma época que você não tem prego, você não tem instrumento, você não tem ferramenta, e ele tendo que construir uma baita de uma embarcação sozinho. O fato aqui é, Noé, por 100 anos, ele não poderia esquecer o propósito daquilo que ele estava construindo na arca. E jamais duvidar, né, se Deus realmente viria ou não. Hoje, irmão, tem gente que fala assim, pastor, eu estou querendo parar, por quê? Faz 3 meses que Deus não fala comigo. Mas como assim 3 meses que Deus não fala com você? Você não está lendo a Bíblia? Não, 3 meses que... aí sim. Aí você fala para a pessoa, né? Mas faz quanto tempo que você não lê a Bíblia? Você quer ver Deus falar com você? Lê a Bíblia, né? Ali está ali. Mas as pessoas hoje, elas são... Como que eu posso usar essa palavra? Elas são pedinte de profecia, pedinte de... Enfim. Dependentes disso, né? De profecia. E se não for a pessoa que está aqui em cima apontar e falar, você aí, é esse que te digo, Deus não falou com ela, né? Irmão, se eu estou no carro e eu vejo um cachorro latindo meio esquisito, eu já falo, nossa, Deus está falando comigo. Já ando qualquer coisa, Deus pode estar falando comigo qualquer momento, qualquer hora, né? E a gente tem que ser dessa forma. E aí o que acontece? Noé constrói a arca lá, quadradona, e o dilúvio, o que significa dilúvio em hebraico? Grande enchente. E dilúvio é água e não fogo. Ele vem sobre a terra. Quando eu terminar de falar do dilúvio, eu vou passar um vídeo aqui que eu passei para os irmãos na sexta-feira, de supostamente como foi realmente o dilúvio ali, tá? O que o dilúvio fez? Ele ceifou a vida de toda a humanidade, de todos os animais. Não sobrou ninguém vivo, irmãos. Não sobrou nada vivo, tá? Foi uma catástrofe global. Quando eu digo global, no mundo inteiro. A Bíblia vai dizer que no monte mais alto, no conhecido nosso hoje, que é o Everest, por exemplo, a água ficou acima do monte. Está lá no texto bíblico, tá? Eu vou fazer umas perguntas e depois eu dou a resposta, principalmente depois do intervalo. Se a água chegou até lá em cima, quando a água baixou, para onde foi essa água? Para onde que foi essa água toda? Foi evaporada? Evaporizada, né? Se ela... A Bíblia vai dizer que veio água de cima, água de baixo e água do lado. Depois a gente vai para os textos ali. Para onde que foi? Absorveu, mas foi para onde, né, essa água? É o que a gente vai... Mas não faz sentido, a terra é firme, seria barro. Hoje em dia já tem um efeito. Sim. Perfeito. Eu vou mostrar o mapa, é exatamente isso. Eu vou falar exatamente sobre isso. Rodolfo, sobre o vapor, a Terra antes ela tinha um outro tipo de funcionamento, que não é o funcionamento de hoje, né? E aí a Bíblia vai dizer que choveu por 40 dias e 40 noites. E aqui que está o mistério. E as fontes dos abismos foram abertas. E o canópio se desfez. Que mistério que é esse? Saísse água. Tem 2 formas da gente explicar isso, tá? Eu vou falar eu não sou doido, tá? Pelo amor de Deus. A primeira delas, só pareço um pouquinho doido, sabe? Exato. A gente tem as possíveis teorias, tá? A primeira delas é que a nossa Terra é plana. Mas calma, é só teoria. Eu não sou terraplanista, não.
É que aqui ó, a Terra é plana, né? Que tem um globo em cima dela. O domo, o famoso domo. Da onde que eu tiro isso aqui? A Bíblia vai dizer que quando Deus cria, está lá em Gênesis capítulo 1, nós lemos aqui. Ele fez águas que estão embaixo e águas que estão em cima. No domo, dá para a gente fazer isso. Tem água embaixo, água em cima. A outra teoria, que para mim é o que faz mais sentido, que é a do canópio. A gente tem a Terra redonda. Está muito redondo isso aqui, está maravilhoso. E o que é o canópio? É uma teoria, tá? Que essa água que Deus falou que tinha aqui, ela ficava aqui, ó, em volta do planeta Terra. Porque a Bíblia fala que tinha água. Não tem como negar isso. Tá lá, tinha água. Não, no céu. Não, sem ser a chuva. Águas. Isso aqui é o planeta Terra, águas. O que é a teoria do canópio? O canópio é justamente isso. Que havia, a Terra ela não só tinha atmosfera, mas a gente tinha como se fosse não uma nuvem, mas isso aqui, né, o domo no terraplanista, eles falam que é como se fosse uma espécie de um vidro, né, que cobria. Poderia chamar de vidro, mas eu acredito que seja uma força mesmo da parte de Deus que segurava essas águas de cima. E com as águas de cima, igual a panela de pressão, com as águas de cima, né, segurando tudo, o sol batia, refletia normal, mas dentro disso aqui era como se fosse uma mini estufa. E tudo que tem pressão cresce mais rápido. É por isso que o povo vivia até 900 anos. Justamente porque eles estavam num ambiente propício que eles cresciam e tudo que acontecia ali dentro dessa terra funcionava. Por isso que não tinha chuva, mas vinha o vapor, porque essa terra funcionava de uma forma diferente. Quando a Bíblia diz, eu estou falando de teoria, pelo amor de Deus, possivelmente, deixa eu usar aqui essa palavra. A Bíblia vai dizer que as fontes do abismo foram abertas e saiu água da fonte do abismo. A gente sabe, todo mundo estudou ciência aqui na escola, sabe que embaixo da terra, dizem a ciência, que tem magma, tem fogo e não água. E como que sai água debaixo da terra? Na teoria da terra plana sai água daqui, e na teoria do globo, aqui, ó, dessa água daqui. A Bíblia vai dizer que foram abertas também as comportas do céu. Então veio água de cima, aqui no globo e aqui de baixo, e no globo, toda essa parte que tem água, imagina como se fosse um balão, eu estouro esse balão. Eu estouro esse balão aqui. Toda essa água aqui, ó, ela veio para dentro. Toda essa água que tinha aqui, essa é a teoria do canópio, tá? Ela veio para dentro. Porque o texto bíblico diz isso. Abriu no céu e abriu embaixo da terra. A única explicação plausível para não ser chamado de louco e ser terraplanista é acreditar no canópio, que veio água de todo lado. Né? E aí essa água veio e varreu tudo que tinha aqui, de vida. Né? Aí vem a pergunta que eu fiz pro nosso irmão Rodolfo. Beleza, o dilúvio inundou tudo. Só ficou a arca lá em cima. Né? Aí a água vai secar. Ela vai baixando. Só que essa água que foi baixando não é mais a mesma água, não é mais o mar. É água cheia de pedaços de gente, de osso, de resto de animais. E aí vem os grandes funis, né? Tem na Fossa das Marianas, tem as placas tectônicas, né? Conforme o Wesley falou ali, aonde tinha as placas tectônicas. Por que placa tectônica? Da onde surgiu? Do rasgo da água vindo para dentro. Da mesma forma que a água veio para dentro, a água voltou. Quando ela volta, imagina um ralo. Ela volta levando tudo. Pedaço de osso, pedaço orgânico e tudo mais. E fecha. E agora a gente tem o mar normal. E embaixo da terra a gente tem essa água cheia de osso, cheia de bactérias, cheia de coisa. E aí o homem, depois de anos, vai lá e fura e acha o quê? Petróleo. O que é petróleo? É resto de organismo vivo. Petróleo nada mais é do que resto de organismo vivo. Aí eu te pergunto, como que o resto de organismo vivo foi parar lá embaixo da terra? Por causa do dilúvio que foi feito. Todo mundo viajou comigo agora? Faz sentido ou não faz? Não. Aí viajou mesmo.
Eu não viajei, então. Uhum. Obrigado. Exatamente. O que petróleo é? Nada mais, nada menos que resto de organismo fóssil. E organismo fóssil, como que o organismo fóssil foi parar lá embaixo do mar, do pré-sal, lá que é onde a gente acha, justamente no escoamento da água do dilúvio. E muita gente fica rica com isso aí. Essa é a teoria, irmãos, do Canó. Para mim faz muito mais sentido do que a Terra plana. Desculpa. Eu acredito muito mais nisso do que a Terra ser plana. A partir disso, a gente não tem mais essa bolsa de água em volta, óbvio, está tudo embaixo da terra. E aí, o homem não passou mais a viver 900 anos. A gente passou a ter problema com o sol, a gente passou, enfim, a ter todos os problemas que a gente tem hoje em dia. Foi tudo rebentado ali, tá? E a arca foi bombardeada por água de todos os lados. Eu vou tentar passar o vídeo ali, rapidinho. Supostamente é um vídeo de um filme, tá? É a única coisa que é real do filme. Só para vocês terem dimensão do que foi isso aqui. Eu não sei se vai sair o áudio. É do computador aí de cima, tá, Vaso? Deixa eu ver se ele vai abrir nessa. Se abrir alguma coisa aí, vocês me avisam, por gentileza. Tá saindo o som. É um milagre. Deixa eu ver como que eu vou passar esse trem aqui que eu não vejo a tela, hein? Ô, pastorzão, que isso? O senhor é fantástico. Calma aí. Nossa. Ô, iluminado. Duplicar. Tá todo mundo vendo aí esse famoso ator? Ó, vou soltar aqui, tá? A única coisa real desse... A única coisa real desse vídeo... Não é nada, né? A única coisa real desse vídeo é a parte da água, tá? Tchau, gente. Olha como que foi o dilúvio. É a parte da água, tá? Esquece esse povo correndo. Ó, água de baixo. Até parece que não é. Ó a água vindo. De todo lado, ó. Olha essa imagem. Água de cima, água de baixo, rasgando toda a terra. E, óbvio, não existiam essas pessoas que estão aí, né? E aquela grande enchente vindo. Olha o impacto na árvore. Olha o impacto na árvore. Parece que não é. Eu vou voltar só para você. Foi quase isso. Até ela boiar virou mesmo. Esse, irmãos, é ruim ficar falando assim, olha. É o vídeo que mais se assemelha ao relato bíblico, não das pessoas correndo, mas sim de como a água está vindo ali. Vou mostrar mais uma vez, sem a minha narração chata. Pega a pipoca aí. Tá vendo? A arca, como o pastor Ezequiel falou, por alguns minutos ela ficou submersa, depois ela sobe. Então tá vendo? Veio água de todo o canto aqui, ó. De cima, de baixo e rebentou com ela. Né? Ó, eu não tô falando que esse filme é bíblico, tá?
Voltou a aparecer aí o dilúvio? Eita glória, seja bem-vindo, irmãos. E agora? Boa. Deu para perceber que o dilúvio não foi qualquer... Só chuvinha. 40 dias chovendo não ia, irmãos, inundar a terra. Desculpa. E inundar São Paulo aqui, São José e tal. Usa essa expressão, né? Só para a gente ir para nosso intervalo rapidinho. Noé, ele ficou trancado por 1 ano dentro da arca. 1 ano, o dilúvio veio, arrebentou com tudo, mexeu com tudo. Mano, imagina você estar dentro do dilúvio, que é aquela mexeção, todos os animais mexendo, aquela loucura, aquela embate, pronto. E ele ficou 1 ano trancado dentro da arca. Não, que dele é filme. Esquece Noé, aquele monte de gente correndo ali. Era mais a parte da água ali mesmo. Com janelas fechadas. Segundo a cabala judaica, aqui é uma informação extra, eles não dormiram por nenhum minuto. Repito, né? É que eu apaguei minha super arca de Noé. Segundo a cabala judaica, os 8 integrantes ali da arca de Noé não dormiram por nenhum minuto. Por quê? Não daria para dormir 1 minuto, seja lá qual for, por conta dos animais. Imagina, tá nós 8 aqui, 8 pessoas aqui. Eu acabei de tratar o cavalo aqui. Até eu chegar no último animal, o cavalo já morreu de fome. De tanto animal que tinha na arca. Então, ou eles não dormiram, e isso é um milagre, ou os animais ficaram vivos por 1 ano sem comer, e é outro milagre. Ou seja, a arca, filho, foi milagre de ponta a ponta. Foi milagre de ponta a ponta. Quem cuidou, quem velou, a forma que foi ali, foi extraordinário. É só Deus para saber o que aconteceu. Mas qual que é o ponto aqui dentro? Eles ficaram 1 ano com janela fechada, irmãos. E eu acho que entra no que a Bibi falou no início, né? Acho que não está mudando lá, deve ter acontecido alguma coisa na tela. Imagina 1 ano, cheio de animal, cheio das necessidades dos animais. Imagina o cheiro que não subia naquele lugar. Você 1 ano sem ver a luz do dia, 1 ano só nesse cheiro fedorento aí, 1 ano comendo só comidas ali que, enfim, né? É o que tinha naquele momento ali. Já foi aqui, pastor. Obrigado. Arrasou. Parou de novo. Acho que será que é o controle? Eu acho que é o controle, pastorzão. Acho que ele está... Boa. Mas pode deixar nesse ponto aí. Imagina 1 ano vivendo assim, irmãos. Só que, ou você vive 1 ano num processo que você não queria estar, ou você vive fora da arca onde tem destruição. Ou você aguenta o processo que você está passando, mas com a garantia de ter a salvação, ou você, filho, pode escolher ficar aí no meio do dilúvio e ser destruído. Deixa o pastor João pregar domingo. Não tinha quem? Exatamente. Quem direcionou a arca por todo... Quem direcionou a arca por todo o momento ali foi o próprio Deus. É muito interessante isso aqui, irmãos, porque quando eu leio imaginando as coisas. Por isso que eu gosto de trazer imagens, essas coisas. Porque eu leio a Bíblia exatamente assim, ó, tentando imaginar como é que foi. 1 ano com janela fechada, sem um ar passando, sabe? Aquele negócio esquisito, mas é melhor ficar dentro da arca, desconfortável, do que fora dela, sem perspectiva de futuro. É melhor ficar dentro da arca, num processo que está, às vezes, até se sacrificando sem dormir, do que ficar fora dela e não ter nem a salvação. Então, isso aqui é muito interessante. Aí Deus vai lá e abre a janela, e aí eles conseguem ver ali, imagina quando abriu a janela, aquele... né? E aquele suspiro. Aí vem várias perguntas. Por que Deus não abriu? Não tinha ar-condicionado. Por que Deus não abriu a janela antes?
justamente, se abre a janela, eu acho que o cheiro de fora estava pior do que dentro. Porque dentro de fora é um monte de corpo boiando, animal boiando, tudo boiando. Aquele fedor que estava pior fora do que dentro. Também. E aí um outro ponto, irmãos. Isso aqui é para vocês pregar domingo, como a Bibi falou. Pastor, você não existe não. Peraí, não, isso é demais. Larga a mão. Muito obrigado. Muito obrigado, vou ficar com isso aqui na mão. Então, brincadeira. Vai terminar, vocês tomam café. É interessante que a mesma água do dilúvio, isso aqui é para encerrar, para nós tomar café. Depois vocês leem ali. A água cobriram o planeta todo, então não foi local, foi global, né, até mais o alto monte. E com a abertura do abismo, que a gente conversou, os continentes surgiram. Mas preste atenção nisso. A mesma água que matou quem estava fora, foi a mesma água que elevou a arca. Então, o mesmo motivo de destruição para quem está lá fora é o mesmo motivo de salvação para nós que estamos aqui dentro. A gente tem que gravar esses pontos, irmãos, porque igual a Covid veio aí, vários motivos para quem está lá fora de desespero, mas para nós que estamos aqui dentro, a gente tem a certeza que estamos resguardados. Amei isso aqui, esse joystick aqui gigante. Isso aqui era como era o planeta antes, deixa eu voltar. Gravem bem, o planeta Terra era desse jeito, era chamado de Pangeia. O que é Pangeia? Lembra que Deus falou? Parte seca, isso aqui vou ficar na mão agora. Parte seca se agrupe, e a água também se espalhe. Então a Terra era desse jeito. Depois do dilúvio, com um rompimento do abismo, a Terra ela foi se soltando, até ter o continente que a gente tem hoje. Tá? É por isso que exatamente, ainda continua sendo licença aqui, continua sendo o planeta água. Percebe que aqui o Brasil, a parte onde está o Brasil, encaixa perfeitamente aqui, está na África. Por quê? Um dia estava coladinho no outro ali. A parte árida do deserto do Saara é a mesma parte árida que a gente tem no sertão. Por quê? Era tudo um só, né? Era tudo um continente só. E qual que era o nome desse grande continente? Pangeia, tá? Então a terra era de um jeito e pós-dilúvio ela se transformou num outro jeito. Tá? Gênesis 10, 25, tudo que eu estou falando aqui. Tudo mar. O azul ali, tudo mar. Terminando, as águas do dilúvio baixaram e a arca parou na onde? No Monte Ararat. Que monte que é esse? É esse monte bonito aqui, que fica lá na Turquia, tá? Pastor, encontraram a arca lá? Não, tá? Não, mas eu vi na internet isso aqui lá. Não encontraram. Tudo fake news, tá? Não encontraram a arca lá. Tanto é que a arca é de 5.000 anos atrás, mano. Exato. Ela resistiu o tranco do dilúvio, mas não ia resistir 5.000 anos de tempo, né? Que isso, hein, Márcio? Exato. Ela resistiu o que era para resistir. Nada. Noé cultuou a Deus e o Senhor ministrou a sua bênção sobre Noé, a sua família. Ele tinha 500 anos quando Deus chamou, 600 anos quando ele terminou a arca. Ele viveu 600, uns 800, 900 anos. Pós-dilúvio. Tem muito chão ainda pós-dilúvio. Percebe aí? Para a convivência entre homem e animais. Então Deus vai estabelecer ali como que deveria viver o homem com os animais, podendo agora comer os animais. Que bênção, obrigado, Senhor, glória a Deus por isso. E Deus faz a famosa aliança com Noé e diz que a terra ela deveria ser repovoada. Qual a aliança? Jamais eu, Deus, destruirei a terra novamente com água. Com água. Agora fogo ele não falou nada. Fogo vai vir quente aí, tá? E qual que foi toda a promessa ou toda a aliança? Ela tem que ter um símbolo. Qual que foi o símbolo escolhido por Deus? O grande arco.
Pastor, por que Deus escolheu esse arco? Porque esse arco aí, ele está... Eu vou ilustrar agora com meus desenhos super maravilhosos. Ó, para quem não sabe, deixa eu ver, como que eu vou fazer isso? Pronto. Aqui eu acho que dá para perceber que isso aqui é um... Não, isso aqui tá feio demais, calma aí. Isso aqui é óbvio que dá para perceber. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Isso aqui é um trono, tá? É um trono, ó. Você senta aqui, tem aqueles negocinhos em cima e tal. A Bíblia vai dizer... Desculpa, irmão. A Bíblia vai dizer que acima do trono de Deus tem um arco. E é o mesmo arco. Ele fala assim, ó, eu prometo a vocês que não vou mais destruir a terra com água. E para provar que eu tenho essa aliança contigo, ele pega um pedaço desse arco e finca na terra. Que é o que a gente tem hoje do arco-íris. E quando que o famoso arco-íris, né, que esse é um nome meio pagão, quando que ele aparece? Logo sempre depois de uma chuva. Tempestade. É justamente Deus falando, ó, choveu, mas calma aí. Exato, é Deus falando, ó, lembre-se, calma, fica tranquilo, não vou destruir novamente, né? O meu arco está aí para lembrar vocês. Aí Satanás, que não é bobo nem nada, pega aquilo que Deus entregou para o homem e transforma num dos símbolos que nós já conhecemos e sabemos qual é. Justamente para tirar a credibilidade daquilo que Deus faz. Confrontar. Hoje, por exemplo, uma das... Está sendo discutida, não sei se vocês ficaram sabendo. O símbolo da Igreja Deus e Amor, por exemplo, é esse símbolo. Que é justamente da aliança com Deus. Aí alguém desavisado olha e fala, é uma igreja que... né? Está sendo gravado aqui, irmãos. Eu posso falar alguns termos, tá? Então, é complicado. O diabo, ele sempre vai pegar algo de Deus e transformar em algo do diabo. Coisas que a gente vai ver, eu acho que na quarta, quinta aula. Sobre incenso. E aí eu vou pisar em ovos aqui, porque é difícil. Mas foi Deus que criou. Né? Ter pedra em casa, energizada com o sol. Quarta aula, quinta aula, nem conversa sobre isso, tá bom? Porque eu não vou entrar no vespeiro aqui. Misericórdia. Deixa eu pegar meu controle aqui. Só para terminar aqui, preciso liberar vocês de tomar um café. E Noé planta uma vinha, ou que ele escolhe o fruto da uva, planta e se embriaga tomando ali da fruta, né? E o seu filho Cã, ele tem 3 filhos, Cã, Jafé e Sem. O seu filho Cã vê Noé nu. Ele entra dentro da tenda, vê o pai nu lá dentro, e ele sai e vai contar para os seus irmãos o que ele viu. Noé amaldiçoa o filho de Cã, que é Canaã, dizendo, servo dos seus servos seja aos seus irmãos. Né? O quão... como que eu posso usar a palavra aqui? Que eu sei que está gravando. O quão perigoso ou prejudicial é a gente ter irmãos que não conseguem olhar o que está acontecendo dentro e guardar para ele. Porque Cã olha o que está acontecendo e, em vez de tentar resolver, ajudar o pai a fazer alguma coisa, ele sai para falar para os outros, fazer a fofoca. Eu estou tão chique esse negócio, né? Fazer a fofoca com os outros irmãos. E aí o que aconteceu? A maldição não vem sobre ele, mas vem a casa. Então aquele que faz fofoca, ele não só faz mal para ele, mas também para a família. Porque ele carrega exatamente esse ponto aqui, que é algo que a gente vai falar aqui um pouco. Rapidamente, Noé, na Mesopotâmia, ele vai ter um filho que é Sem. Sem vai se espalhar sobre a terra, é da linhagem de Sem que vem os assírios, os caldeus e os hebreus, e eles se estabelecem na Ásia. Jafé vai ser ali o filho de Noé, que vai para a parte ali da Europa, e onde vai vir os celtas, os gregos e os persas, e Cã vai ali para a Líbia, para o Egito e para a Etiópia, que é o continente africano. Então, exato, eles se espalham sobre a terra, Sim.
o que o continente africano passou, qual é o que o continente africano passou? Justamente dos irmãos Europa e Ásia ir lá e subjugar, e ir lá e escravizar e tentar tomar aquela terra à força. Quem liberou essa palavra? Noé falou, servo dos seus irmãos serás para sempre, né? E a gente vê que isso, óbvio, é algo que está explícito, né? Na Líbia, no Egito, na Etiópia, é onde vai as descendências de Cã. Então, meus irmãos, Gênesis 6, 7, 8, 9, 10, acabei de falar para vocês aqui, estamos continuando no livro de Gênesis. Depois do nosso intervalo, Babel, a segunda grande catástrofe, tá? A gente vai falar um pouco sobre Babel. Nimrod, quem foi Nimrod, quem que é esse? O pastor nunca ouviu falar, a gente vai falar sobre ele. E a famosa torre, tá? 15 minutinhos aí para a gente tomar um cafezinho, uma água.
Ei, som. Vamos voltar, irmãos? Vou voltando. Vamos voltar. Boa, pastorzão. Ô, Vaz, o cara aqui tá viajando, meu, né? E tá machucado, hein? Na fala dele dá pra ver que tá machucado. Ele não quer aprender, não quer ouvir. Aham. Assim, não tem como você confrontar ele, porque tudo que ele quer que eu faça é confrontar ele com ignorância. E na verdade eu tenho que confrontar ele com amor. Exato. Colocar ele pra pensar. Tá entendendo? Não é esquisito, né, cara? Muito esquisito. Um ser humano falar assim, né? Tá maluco. Tá doido. Tem que só orar por ele, assim. Irmãos, vamos lá? Torre de Babel. Eu tenho meia hora para nós acabar a aula. Torre de Babel. A segunda grande catástrofe da história. Eu entrei agora em Gênesis capítulo 11, tá? Então eu já falei de Gênesis capítulo 1 até capítulo 10, em 2 aulas. E nem tem que chegar no final de Deuteronômio, então... vamos lá. Opa, foi? Então, irmãos, 3 grupos distintos se formaram a partir dos filhos de Noé. O Tiagão tá aí. Vai embora sem falar comigo não, irmãos. 3 grupos distintos se formaram a partir dos filhos de Noé. E toda a terra era da mesma língua. Fizeram uns desenhos aqui, mas não chega perto do meu não, hein? Ih, faltou, hein, Vaz? Faltou. Tá fraco. Isso aqui é o quê, Vaz? Isso aqui é o quê? Olha lá. É um radar. Tá fraquinho esse desenho aqui, ó. Ó o meu. O cara lá do ponto vê que isso aqui é um trono, filho. Isso aqui de longe parece uma pizza. Mas enfim. Toda a terra era da mesma língua. Gênesis 11:1 e Gênesis 11:6. Tá, mesma língua. Que língua? Tá vendo? Quando você lê a Bíblia, você tem que ir, perguntando. Lembra da regra de hermenêutica? Pergunte para o texto. Que língua? Os judeus, óbvio, vão falar que era o hebraico. Esse livro também vai falar sobre isso. Eu não sei se os irmãos viram aqui. Esse aqui é mais de curiosidade. Aqui, ô pastorzão. Eu estava conversando aquele dia mesmo usar. Só que isso aí é braba. Vou arrumar uma dessa ainda. Os judeus falam que é o hebraico, que foi a mesma língua que Adão falou com Deus no jardim. Mas não tem como a gente chegar em qual língua era essa, tá? Mas todo mundo falava o mesmo idioma. Todo mundo falando o mesmo idioma, todo mundo falando, já falei isso para vocês, na mesma visão, o mesmo idioma, mesma linguagem, mesmo propósito, eles conseguiram se reunir e um homem, eu já vou citar ele aqui, ele vai incitar o povo, olha, vamos se juntar todo mundo aqui, vamos fazer uma torre, vai que vem outro dilúvio, pelo menos a gente está resguardado, vem outro dilúvio, a gente está numa torre, e essa torre vamos fazer até chegar no céu aí, o céu é o limite, e vamos fazendo essa torre para todo mundo ficar junto. Mas qual foi a ordem dada de Deus para Noé? Multiplique, espalhai sobre a terra. A ordem de Deus, espalha. O que eles fizeram? Se ajuntaram. E aí, eles se ajuntaram para fazer uma torre. Não vou desenhar a torre aqui, que dá para fácil, para os irmãos entenderem. Eles ajuntam uma torre. A ordem de Deus, se espalhe. Para que espalhar? Para gerar crescimento. Em vez de eles espalhar, eles se ajuntaram. E quando eles se ajuntaram, eles estavam crescendo para o alto. Só que eles estavam numa mesma língua, na mesma visão, no mesmo propósito. Ou seja, eles iriam conseguir êxito naquilo que eles estavam fazendo. Ah, não, mas não tinha a bênção de Deus. Não interessa. Se tem união, Deus ordena a bênção onde é a união. Seja para fazer coisa ruim ou mal. Parece heresia isso, né? Mas é bíblico. É bíblico. Eles estavam se juntando para fazer algo que é ruim. Por que tem assalto aí que sempre dá certo? Todo mundo junto, no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma linguagem, e dá certo, né? E também para Deus também, né? Ainda mais ainda para Deus. O problema é que dificilmente a gente consegue encontrar igrejas por aí que todo mundo caminha na mesma visão, no mesmo propósito. Sempre tem um que discorda. E esse um que discorda é o que traz divisão. Porque ao invés de espalhar e gerar crescimento, ele estava juntando, gerando inchaço. Inchaço é quando a igreja deixa de alcançar lá fora e ela cresce para dentro.
Festa só para dentro, congresso só para dentro, reunião só para dentro, não alcança nada lá fora. Isso não é crescimento, né? Aí você vai no famoso congresso, eu sempre alfineto, meu irmão, deixa comigo aqui, tá? As costas é larga, dá para alfinetar. Faz congresso, a igreja lota de um monte de grupo, de outra igreja. No final, foi um culto com um monte de gente. Ele não tem propósito de salvação, não tem o propósito de expansão. E para fazer algo para interno, causa divisão ainda. Porque cada um quer de uma cor, de uma roupa, de um jeito, de um versículo, de um pregador, um músico. Ah, não gosto desse pregador. Ah, não, eu queria rosa. Ah, não, mas eu queria um sapato assim e tal. Então a gente vê que o propósito das igrejas está mais olhando para dentro, que está gerando mais divisão, do que olhando para fora, gerando crescimento. E aí o texto bíblico vai dizer que esse homem aqui, ó, Nimrod, quem foi Nimrod? Nimrod, ele foi um grande valente da época, tá? A ordem, lá o que eu falei para vocês, era para que povoassem a terra, mas decidiram ficar juntos e construir um edifício, a Torre de Babel. E quem influenciou isso? Esse homem, Nimrod, um homem influente da época, e que a Bíblia diz que ele foi grande conquistador. Pastor, de onde está isso? Gênesis 10:8, está escrito lá. Ele foi um grande conquistador, e ele vai fundar 8 cidades. Um homem, irmãos, relevante naquele tempo, tá? E dentre essas cidades, Babel, que mais para frente seria a Babilônia, que a gente conhece hoje em dia, tá? Gênesis 10:12. Sempre que um homem quer manipular os outros, isso causa divisão. Qual que era a ideia de Nimrod? Eu vou manipular a galera aqui e eu vou me sobressair. A partir do momento que um homem quer manipular o outro, isso causa divisão. Sempre que o motivo da união, ou seja, a panela é para dentro, ele incha e causa a divisão. Igreja para crescer para fora e não inchar para dentro. Então foi Nimrod, eu já vou terminar aqui na torre e acabar a aula, tá? Então tá rapidinho. Nimrod que influencia o povo, fala, de vez da gente espalhar, por que a gente não ajunta? Né? E aí eles se ajuntam para criar essa torre, tá? Aqui é uma imagem meramente ilustrativa. E o que vai acontecer? O texto vai dizer que Deus, numa parafrase, ele desce para ver o que o homem está fazendo, e ele fala assim, a gente tem que parar eles, porque eles estão num nível de propósito, falando a mesma língua e juntos ali na mesma causa, de um jeito tão forte, que daqui a pouco eles não vão ser páreo para nada. Olha o que Deus está falando. Uma igreja, um grupo, pessoas que estão unidas na mesma língua, no mesmo propósito, na mesma visão, se tornam imparáveis. Foi Deus que falou, Gênesis capítulo 11, dá uma lida lá depois. Tanto para o bem quanto para o mal, aí que está. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, o segredo para algo crescer é a união. Todo mundo estar debaixo da mesma visão. Todo mundo estar debaixo do mesmo propósito. Mas não, a pessoa não concorda. É mais fácil tirar alguém que não concorda, um que não concorda, e manter vários que concordam, do que colocar em xeque vários por conta de um. Mas o que é feito hoje nas igrejas? Não, mas esse que não concorda, o dízimo dele dá metade da igreja inteira. Então a gente tem que acatar o que ele está falando. Isso é o que mais acontece hoje em dia nas igrejas. Olha, é difícil colocar nomes assim, mas cresceu, né? Cresceu. Eu não sei, eu nunca fui, nem participei, nem sei como é lá dentro. Sim, mas a gente tem que pisar em ovos quando a gente vê um crescimento assim, né? Justamente porque sim, deu certo, cresceu, né? Cresceu. E provavelmente cresceu porque a base está muito bem alicerçada. Né? Sim. E cresceu e está espalhado por aí. Qual que é o problema do crescimento? Né? Se ele não for direcionado, é igual a torre. Acaba. Quantos ministérios que a gente já viu que acabou justamente porque cresceu demais? Né? Ou cresceu fora do... Pior do que não crescer é crescer fora do tempo. Né? Pior do que não receber a bênção é receber a bênção fora do tempo, que ela se torna maldição.
né? É a mesma coisa, o clichê, né? Um jovem de 14 anos que quer ter um carro, ele está aqui fazendo o quê? Trazendo antes do tempo um benefício que ele vai ter depois. E traz um malefício gigantesco que a gente vê por aí, pela falta de preparo. E aí o que acontece? Quando Deus vê que eles estão unidos na mesma língua, no mesmo propósito, para fazer algo que é errado, ele falou, vou ter que descer aqui e rebentar com tudo de novo, né? E aí ele desce e confunde a língua daquele povo. E quando um não fala mais a língua do outro, é impossível construir qualquer coisa. Então ele confunde a língua. Todos ali, um estava falando, eu vou parafrasear, em inglês, o outro russo, o outro português, o outro árabe. Ninguém mais se entendia, ninguém mais ia para frente. Falava, um queria falar, o tijolo é ali, mas falava numa língua que o outro não entendia e jogava o tijolo do outro lado. E virou aquela confusão, né? Aquela confusão. A linguagem é a ferramenta principal para o crescimento. Tá? Essas são as diretrizes do segundo juízo universal que veio sobre a terra, que foi a torre, né? E aqui, prepara para a pregação, tá? Agora eu vou começar a juntar junto com os pontos que dá para a gente amarrar. Em Babel, as línguas de comunicação entre os homens foram rompidas. Os homens não conseguiam mais se entender com Deus ainda, e vem aquela dúvida, se eu não consigo mais entender o meu irmão, será que eu vou conseguir falar com Deus, entender Deus? Será que ele vai falar na minha linguagem? Então, lá em Gênesis 11, em Babel, as línguas de comunicação são rompidas. Porém, em Pentecoste, as línguas são instrumentos de comunicação com Deus reestabelecidas. Aquilo que foi cortado em Gênesis 11, em Atos 2, Deus reestabelece, né? Em Babel, a humanidade se rebela para construir um projeto. Em Pentecoste, os crentes se humilham e se reúnem para a construção de um projeto divino. Então, a gente começa a ver o dinamismo, a dicotomia da ação do Espírito Santo. E a Bíblia é sempre assim, algo que deu errado no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele dá certo, né? Outro ponto, em Babel, a língua aparece como um castigo, né? Eu não consigo mais entender o meu irmão, parece que é um castigo de Deus. Em Pentecoste, a língua aparece como uma bênção, um louvor e uma expressão da glória de Deus. Olha só, aquilo que antes da lei era maldição e ruim, depois da graça se torna algo bom. Tá? Essa, irmãos, é a história de dar uma pregação, só sair, tá? Pregando e rasgando. A torre em si, a Bíblia não diz que a altura que estava, quantos metros que tinha, o jeito que ela estava. Se ela foi destruída ou não, não encontraram nada, não tem mais nada. Então, não sabemos se ele só tinha feito o alicerce, provavelmente não. Né? Não, porque quando você lê o texto, é um ar de construção. Estavam construindo algo ali. Isso, foi exatamente aí que surgiu. Porque, por exemplo, Deus, vamos lá, tem 3 milhões de pessoas, não foram 3 milhões de línguas. Mas eu que estou perto do pastor trabalhando, eu comecei a falar inglês e o pastor espanhol, eu não consegui mais entender ele. Mas lá do outro lado, alguém também conseguiu falar espanhol. Então se juntou com o pastor. Foi se juntando e tendo aqueles... Foi separando as tribos ali, você fala russo, você fala não sei o quê. Agora imagina a dor, você falando inglês e seu filho espanhol. É aí que está o choque da língua, o castigo de Deus. É alguém do próprio seio familiar, você não consegue entender a pessoa. É aí que está o X da questão. Vai lá, irmã, dá lugar. Vou pegar um chá aqui, tá gostoso. Aham. Exato. Esse ruído, né? Faz a linguagem ali foi a ferramenta, ou para destruição ou para o crescimento. A linguagem ali é uma arma poderosíssima, né? E um casal, como a gente viu na aula passada, que não se comunica bem, não é só um que vai pagar o preço, é os dois.
Sim. Exato. Cada um falando, surgiu exatamente daqui. Óbvio que o tempo foi passando, foi trocando algumas coisas, né? Por exemplo, se a gente, que todos nós voltássemos a 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, quando o Brasil foi descoberto, a gente não ia conseguir se comunicar com os portugueses. Porque é um português diferente do nosso. Ele foi passando ali. Tanta gíria, nem a gente se entende, né? Não, só para vocês terem uma ideia do que a gente está dizendo. Rapidinho, tem uns tempinhos ali. Eu até tenho um dó de pagar esse desenho aqui. É uma das mais difíceis. Português, o mandarim é os mais complicados de entender. E a gente acha que o deles é mais difícil. Oi, O deles é mais difícil. Eu mesmo não entendo nada. Chinês que falar comigo. Não entende nada. Ó, antigamente, eu nem vou puxar tanto, tá? Antigamente se falava assim, ó. Nossa, deixa eu pegar outra cor. Eu vou orar para você em caneta. É nova, paguei R$3. Eu comprei correndo, irmãos, calma aí. Mas já encomendei umas novas. Antes era assim, ó. Eu não sei nem escrever se é assim. Não sei se é assim, irmãos. Alguém me ajuda? Vó. Nossa, eu escrevi vó. É voz. É assim? Voz me ser? Voz me ser vai aonde? Aí depois veio aqui, ó. Não. Você. Ó, já mudou. Um tempo pra cá. 100 anos se passa, já corta aqui, ó. Aí vem a era do quê? Da? Qual? Não, antes. Você caipira. Antes tem o. Antes era voz, Messier, depois é voz, Messier, daí depois vem o você e agora. Não, agora, por exemplo, se você for mandar uma mensagem para alguém, é isso aqui, ó. VC, né? Já que vai ser um V. V. Daqui a pouco é Então, conforme o tempo vai passando, é a mesma língua, tá? Vossa mercê. Primeiro era vossa mercê. Olha isso. Virou voz, Messier, daí depois virou você. Agora é VC. Era vossa mercê, vossa mercê, vosso você. E agora, tem gente, irmãos, isso aí eu estudei. Não, sim. Eu estou falando como a história foi se desenvolvendo. Na época que eu estava na faculdade, tinha um estudo lá, que eu não lembro agora ao certo como que era o nível lá. Que o impacto da tecnologia foi tão grande na vida das pessoas, que as pessoas estavam lendo conforme estavam escrevendo. Então, ao ler, por exemplo, quando você manda uma mensagem, você está na sua casa, a pessoa lia, VC está na sua casa? Pior, quando ela ia falar, ela falava desse jeito que escrevia. Mas ela está aprendendo dessa forma, é diferente. Tem gente que aprendeu você, agora com uma criança que não vê que nem ele, assim, que só cresce VC, ele vai aprender VC, acho que é normal. Não, e pior, a pior é a fala. VC, não sei o que, e sai falando. Errado, né? E eu tenho um costume, desde quando, acho que foi antes ainda da faculdade, eu acho que foi na entrada da faculdade, que eu via essas coisas lá, passava até uma reportagem das pessoas falando só assim, QTC, não sei o que, parece que tá falando língua estranha, né? Só falando cortado assim, eu falei, nunca mais eu escrevo picado assim, hoje eu só escrevo certinho, palavra por palavra, sem erro, porque vira vício de linguagem. Se eu falar pra você, ó, vai escrever uma redação, vai ter palavra ali que você vai falar, como é que escreve? Tem acento, não tem, e tudo mais. É vírgula e tal. E eu acho que o celular da maioria é assim também. O meu, se eu escrevo errado, ele já corrige. Então eu vou escrevendo, ele já vai corrigindo os erros, já vai... Daqui a pouco não precisa nem escrever mais, né? Telepatia, a gente conversa com o outro. Mas, isso aqui, ó, é a evolução da linguagem. Igual eu falei para vocês. Se na época a gente colocasse Moisés para conversar com Abraão, eles não iam se entender. E falavam o mesmo hebraico, né? Mas por quê? Diferença de quase 1000 anos entre eles. E aí vem a pergunta, né? No céu, como que a gente vai entender a turma? Ó. Irmãos, é isso. Semana que vem, nossa terceira aula, nós vamos começar aqui ao início de uma nação. Vamos falar de Abraão, Gênesis capítulo 12.
Eu tenho que chegar em Deuteronômio ainda, 28, que é o... Mas eu vou chegar lá. Por isso que eu falei, essa matéria é um cadinho mais extensa. Mas não, eu acho que dá pra gente chegar. Porque em Êxodo eu gosto de mostrar tabernáculo, eu gosto de mostrar um monte de coisa ali, um monte de mistério que tem no meio ali. Deuteronômio. Hã? As leis é Levítico. Terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa a irmã Luana gravou bem. Ela saiu daqui determinada que a galinha veio primeiro. Aí, ó, não vai encabular, não. Irmãos, alguém tem alguma dúvida? Todas? Semana que vem, então, terceira aula. A gente vai falar de Abraão, Gênesis capítulo 12. Dou um incentivo para vocês. Até semana que vem, dá uma lida. Gênesis 12, 13, 14, um capítulo por dia aí. Vocês vão chegar tinindo com as dúvidas aqui na ponta da língua. E faz muito mais sentido assistir a aula lendo a Bíblia, tá? Então, se vocês quiserem, a gente tem 7 dias até semana que vem. 7 capítulos aí para você ler. Dá para ler a história inteira de Abraão. Vai fazer muito mais sentido. Cada dia você vai lendo um capítulo ali. Vocês vão chegar aqui na aula. É isso, Gênesis 12. Não, lê o livro também, irmão. Tem que ler, profeta. Oh, glória. Sobre o passeio Campinas em agosto, dia 22. Tem 2 vagas, tá? Uma já foi ontem. Se alguém quiser ainda, fala comigo. Van, almoço e a entrada no museu. Parcela até 6 vezes, fica R$6,40. Nem sente, só vai. Essa aí eu não estou falando nada, nem estou prometendo. Quiser levar para os irmãos, leva uma caixinha lá para os irmãos. Tenho 2 vagas ainda, tá? Para quem quiser ir lá no Museu de Arqueologia Bíblica. Nossa, esqueci de trazer um negócio. Mas enfim, depois eu trago. Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença de todos. Não é bandeira não, isso é um talite. Não, isso aqui na aula qual é o nome? Os Evangelhos. A gente vai estudar sobre isso aqui. Isso aqui é o talite de oração dos judeus. Aí eu explico da onde que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Que é aqui, ó. Essa era a orla. E o que significa e tal. Tem igreja que usa e vale dinheiro, hein? Vou levar no monte, vou enterrar lá uma semana, orar e falar para os irmãos. Misticismo total. Total. Eu tô dentro. Se alguém quiser comprar, veio de Israel. Se alguém quiser comprar. Eu tô colocando aí uns 800, 1000, eu entrego. E compro outro em São Paulo lá e trago. Vamos lá. Não, esse aqui veio de Israel mesmo. Eu recebi ontem. Não é do Braz, não. Mas eu vendo, irmão. Eu não tenho essas coisas, não. Se quiser, 1000 leva. Mas eu não vendo, não, irmão. Tô brincando. Jesus já brigou com a turma que estava fazendo comércio lá. Pode deixar, eu vou brigar com a turma também, que vende na igreja. Que faz cantina. Irmãos, eu recebi um terço lá de Roma. De um colega que foi lá. Se alguém quiser comprar, tô vendendo também. Tá? Direto de Roma. Mas abençoado, né? Eu só não sei para que serve e como que ora, mas tem lá, tá? Se quiser, eu enterro no monte, oro. 300 conto, leva. Misericórdia, né? Vamos. Faz um pix. Obrigado por todos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma aula, Senhor, que tudo aquilo que nós ouvimos hoje, Pai, fique
fique gravado, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos aplicar tudo que nós ouvimos aqui no nosso dia a dia, no nosso ministério, Senhor, que a cada aula, Senhor, o Senhor venha reafirmar, Pai, as bases da fé no nosso coração, que nenhum engano, ó Pai, que nenhuma heresia, que nada do tipo, Senhor, venha se enraizar na nossa mente ou na nossa alma, Pai. Eu te peço, guarda cada um que não pôde estar aqui nessa noite, visita, Senhor, de igual modo, e que o Senhor possa levar cada um em paz e em segurança para sua casa, uma bênção especial, e que seja uma semana abençoada para os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós e juntos dizemos amém. Está encerrado, Deus abençoe. Semana passada ficou todo mundo na porta esperando na mesa. Todo mundo parado. Ainda não fiz o pedido. Tem um irmão aqui também que eu vou fazer junto.